Então, o projeto é treinar professores para eles ensinarem os alunos. Entendi. Aí, uma vez por semana, todo sábado, 19 horas, aproveitando nosso início de aula, como sempre, que sua aula é uma aula modelo, é um dos 15 alunos que a gente faz questão de estar, né, sempre a sua aula ficou modelo para mais de 10 dias dentro do nosso canal lá do grupo, né? Massa, obrigado. Então, pessoal, estamos em 15 dias de recesso, a aula modelo para você fazer é essa aqui. Então, não precisa fazer mais nada, só assiste a aula do Fábio, e já vai dar certo, tá? Então, nosso projeto é pegar o Brasil inteiro, treinar professores para que eles treinem os alunos, né? É muito mais fácil. E aí, todo sábado, 19 horas, ele vem, pega o alimento, aprende e ensina. Entendi. Maravilha. Fábio, me conta aí como é que aconteceu naquela super série aí que a gente pegou palavras, duplas palavras, palavra e número, não foi? Foi. Então, o objetivo era te reaquecer com percepção e ritmização, melhorar a condição da voz mental com palavra e número e treinar atenção, observação e concentração com números. Sim. E como eu vi que você tem uma proposta aí diferente para essa mentoria, eu acredito que deve ter sido muito bacana, né? Foi o quê? Uma semana? Foi. O que foi que eu fiz? Eu senti que, como eu estava... Foi muito bom esse exercício, eu estava meio frio, né? Eu senti, já na segunda, na leitura 5, eu senti já um pouco de cansaço. E olha que a gente estava acostumado a fazer leituras longas, né, dos exercícios. Aí, a decorrer da semana, fazendo os exercícios, já consegui melhorar bastante. Então, é um bom exercício para quem quer voltar e aquecer, é bom. Você chegou a medir velocidade, Fábio? Não, só fiz os movimentos. Cima para baixo, de baixo para cima, as páginas. Você fez experiência com o livro? Por exemplo, pegou os materiais? Você já está com ele em mãos, o material que nós vamos usar de apoio para a tua mentoria, que a sua mentoria ela é especial ou direcionada, específica, monitorada com um material específico, né? Isso, um material muito técnico. O que foi que eu fiz? Eu já comecei a levantar, você tinha me dado a primeira dica para levantar o quantitativo desse material. Páginas. Então, a gente está falando aí de quase 20 a 25 mil páginas. Você não conseguiu somar ainda, né? Não, porque assim, são muitas aulas, são 18 matérias, cada matéria tem muitas aulas. Então, tem que abrir aula a aula para ver quantas páginas tem em cada bloquinho. Então, mas por alto, que eu calculei em média assim, dava umas 20 mil, mas eu vou ser mais preciso na próxima aula. 20 mil para quantos Páginas. dias é o concurso? Uns 6 meses. 180 dias. Aí, grosso modo, né, dividindo 180, 20 mil, estou com a calculadorazinha aqui, dividido 900 páginas por dia, né? 900 por 180, deu 111. 111, isso. Vamos arredondar aqui para 120 páginas por dia. 120 páginas, dia. Isso. Você já está fazendo 120 páginas dia? Não. Não estou fazendo. Na verdade, o que foi que eu fiz? Depois da sua aula, eu vou rever todo o meu cronograma. Eu estava pensando em fazer uma quantidade líquida maior, mas com um número de páginas menor. Eu tinha feito o cronograma, na verdade, sem mensurar aqueles 2 pontos que você me falou. Se eu tenho a certeza que eu vou passar, eu preciso internalizar isso, que é uma questão importante. O volume de páginas que eu preciso e quanto de assertividade eu preciso ter em cada matéria para eu sair dela. A partir de 60%, 70% de compreensão, eu posso pular para essa matéria e para outra, ou se eu vou revisar tudo e depois ir voltando nessas que eu não fui tão bem, para criar a sensação realmente de aprender. Você está me ouvindo bem aí? Estou ouvindo um pouco roncando aqui, mas bem pouquinho, muito pouquinho. Talvez um mau contato aí no carro, mas você está me ouvindo bem? Bom, deve ter um pico. Tá, você está me ouvindo bem aí, né, Fábio? Tô. Agora deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui a conexão. Tá. Não, acho que não é nem a conexão, acho que é coisinha do cabo assim que fica mexendo e dá um chiadozinho, mas muito pouco, tá? O mais importante é você estar me ouvindo 100%. Certo, eu estou lhe ouvindo bem. Ok.
Tá, então, 120 páginas, na verdade, não é o número, né? Sim, Na não é o número. verdade, é muito mais. Teria Sim, que ser em torno de 200. por aí. Por que 200 páginas dia? Então, isso só é possível para você, Fábio, tá? Não é possível para qualquer aluno que vai assistir essa aula, tá? Por quê? Porque você já fez mentoria, você já fez mais de 20 aulas, não é isso? Sim, Você já chegou a 2.000 e poucas palavras, não lembro exato, 2.200 ou 2.400? 2.400. 2.400 palavras por minuto com compreensão de 75? Nada, 95. 90, caracas, 95%. Então, isso só é possível para aluno de alta performance, tá? Mas como você está fazendo esse formato, essa pegada, a sua mentoria, ela praticamente será até um curso. Se você pegar suas aulas e editar, você pode vender como um curso do Fábio. Ah, se eu tiver um bom resultado, já Estou vendo fico aqui feliz. Fábio Belo, né? Seu nome, Fábio, É, é isso Fábio mesmo? Belo. Isso. Tá, então esse é o meu curso de leitura dinâmica. Eu passei no concurso, você pode vender teu curso depois. Entendeu? Ótimo. Porque está tudo aqui que nós vamos trabalhar aqui, né? Então, para alta performance. Então, por que 200 páginas? Você lembra, né, o motivo? Sim, porque às vezes tem a questão de reler, a compreensão. Eu tenho Vai que ter sair revisões, exatas revisões. revisões, né? Então, a ideia é a gente bater esse conteúdo, no mínimo, 2, 3 vezes. Certo. É claro que nas revisões existem estratégias, né? Por exemplo, você tem como acelerar ainda mais em trechos de conteúdos que você já conhece, Sim, ou seja, diminuir um pouquinho o ritmo ali naqueles trechos que você percebeu que nas verificações você pontuou menos, sim. né? Você já tem uma margem de corte, quanto que você precisa ter de acertos? Eu preciso aí, 70% de acerto já é um bom número. Você já está entre os que vão ser classificados. Exato. Então, 70 pontos. Um dos truques, eu estive assistindo aí um mentor aí de concurso esses dias, e um dos truques são as 3 últimas provas, fazendo uma convergência, né? Ou seja, não tem aquela teoria de conjuntos, Sim, onde está a interseção das questões que foram, se repetiram, recorrentes. entendi. Entendi. Então, para você ter uma ideia, vamos dizer aí que 40% da prova é dentro da matéria de interseção. Entendi. Tá? Então, eles têm 40% do conteúdo da interseção. Ou seja, quais foram as questões das últimas 3 provas direcionadas ao mesmo assunto? Então, essa análise das 3 provas vai te dar 40% de pontuação já de graça. Entendi. Tá? Então, eu estou bom nesses 3 conteúdos? Estou. Não estou. Esses são os 3 conteúdos. Provavelmente você consiga passar só com as questões de interseção. Entendi. Eu vou anotar isso aqui agora. Tá? Só com as questões de interseção. Entre as 3 provas, quais foram os assuntos que caiu, né? E há Uhum. uma recorrência aí. Porque é o seguinte, existe um mindset entre os que elaboram a prova. Principalmente se for a mesma banca. Entendi. Um mindset inconsciente, tá? Depois eu vou pegar o professor de concurso, tá? Há um mindset inconsciente na construção das questões. Entendi. A equipe cria, tentando criar uma prova nova, totalmente nova, ela, sem querer, ela repete. Entendi. Inconscientemente, ela tem um mastermind e entende aquela interseção ser importante, ela se repete uma margem muito alta. Entendi. Tá? Ok. Já Então, anotei o ponto aqui. de revisão, por exemplo, o ponto de começar é muito importante. Começar imediatamente, não existe outra ferramenta mais poderosa que começar. E o outro ponto forte é a nutrição cerebral, né? Certo. Eu vou Você anotar tem aqui. que, assim, tomar água sem sede, né? Você vai ter que
você deve fazer, já que né, eu conversei sobre isso, você também tem atividade física, né? Sim, Então, aí o sugerido da Organização Mundial de Saúde é de 1,5 litro, né? Para sim, uma pessoa comum, né? Uma pessoa comum. De água pura, né? Água pura. Sem contar água que se ingere pelos alimentos, sim, né? Suco natural, etc. Né? Água de coco, é muito fabuloso. A água de coco é mágica, né? A água de coco é um alimento mágico. sim, Tem pouquíssimos, 2, 3 alimentos no planeta que eles conseguem dizer assim, não, porque leite materno você não usa mais, sim, né? Que supera em tanta coisa boa que tem, né? E a perfeito. água de coco é uma coisa que você está usando também, por exemplo, tomar aí um litro d'água e o resto é coco, né? Perfeito. Tá. E é fácil fazer isso. A oxigenação cerebral, você já faz atividade. Né? Sim. Existem alguns suplementos poderosos, você tem que ter acesso a eles. Quais são? Já estou anotando agora. Eu vou te colocar aqui, são os poderosos, eu não vou nem entrar em picuinha de suplemento que está em xeque. Né? Em modinha, né? Esse aqui, se você incluir, é legal, é só batata dura mesmo, aquela que não pode faltar mesmo, tá? Show. O magnésio trionato, Magnésio. tem mais de 100 funções dentro do nosso corpo, Perfeito. mas é o único magnésio que entra na membrana do cérebro. Então, Massa. tem o magnésio quelato, tem o magnésio, Isso. tem vários, né? Então, tem o dimelato, tem o quelato, são bons, Sim. ótimos, mas o único que vai melhorar o teu cérebro é o magnésio trionato. E todos, vamos dizer aí que 99% das pessoas são deficientes em magnésio no cérebro. Perfeito. E ele tem, como disse, 100 funções no corpo, mais de 10 funções que vão ajudar o teu cérebro a funcionar melhor. Já está aqui Tá? na listinha para Isso é comprar hoje. comida, isso não é remédio, isso é comida. Perfeito. Né? Nós já falamos aqui da água, em especial a água de coco, a oxigenação, a atividade física. Está demonstrado na Universidade de Harvard, né, que entre eles, os que praticavam educação física, alguma atividade física, uma atividade, né, aeróbica, eles tinham vantagens em testes, né, de concentração, raciocínio lógico. Perfeito. Já está aqui. Tá? Então já é vantagem para você. Você já tem, olha quanta coisa você já tem. Sim. Né? Bem E às vezes eu caminhado. falo assim, não, teve um camarada que chegou para o Mário Ribeiro e falou, não, eu preciso de 50 mil até o fim do ano. Esse é meu sonho, é minha meta. Né? Coisa prática, tinha uns 3 meses. Certo. Aí ele só fez o quê? Ele só viu o que ele tinha no cofre, debaixo do colchão, conta separada. Quando ele juntou tudo, aí ele ligou para o Laí Ribeiro e falou, eu já tenho 50 mil. Perfeito. Entendeu? Às Então, vezes a gente muita está com coisa você já tudo tem. Muita coisa você já é, pensando que está faltando muita coisa. e pensa que está faltando muito. Tá? Agora, é claro que a diferença é a gravata. A diferença é o focinho, né? Ela está no detalhe. É aquela história do CEO que estava com tudo para ser o CEO, e aí, na hora que ele foi estacionar de terno para poder fazer a entrevista com o dono da empresa, uma pessoa vai e fecha o carro dele, ele abre o vidro e lança o dedo. Era o dono da empresa. Era o dono da empresa, você já conhece a metáfora, né? Por conta de um dedão, ele perdeu, né? Então, o detalhe vai fazer toda uma questão, né? Você sabe disso. Tá? Entendi. Então, o magnésio, tá? O DHA, DEA, né? Certo. O DEA, um DEA de procedência, de qualidade. O D é do ômega 3, né? Não. É DHE. O Ah, DHA certo. vai ser o próximo que eu vou falar para você aqui. Entendi. O DEA, nos Estados Unidos, todas as pessoas, assim, vamos dizer que 80%, 70% da população americana vai lá na gôndola, lá na prateleira e compra, né? Ele é um hormônio que ajuda o teu corpo a fabricar testosterona. Perfeito. Quando falta testosterona, você perde até o gosto pela vida. Isso. Até a vontade de namorar, você perde, né? Que é uma das mais poderosas, né?
Então, você precisa estar com a sua produção de testosterona em alta, né? Os hormônios precisam estar equilibrados para o teu corpo funcionar a todo vapor. Então, o DHEA, tá? E existe uma testosterona que é uma das únicas testosteronas suplementadas que entram no cérebro. Qual é? Que é o pregnenolone. Nenolone, que é associada ao DEA, triplica o desempenho. Perfeito. Já está aqui. Já está aí. Tá, agora vamos para o DHA. O DHA é um pedaço do ômega 3. Certo. Tem o EPA, tem o HEA, então você precisa do DHA. Hoje já existe isolado. Certo. Já está aqui também. Você já toma um óleo de peixe, né? Eu não vou dizer que é uma coisa barata, porque se for barata e você colocar no congelador, por exemplo, e congelar, não é DHA, tá? Perfeito. Mas ele é construtor de sinapse. Ou seja, os neurônios vão lá, fazem o gapezinho, não gruda, né? Fica um espaçozinho, que é por onde os neurotransmissores passam. Ali feita uma gordura que vem em capa, como se fosse a fita isolante. Um fio ligou no outro, você enrolou, ficou bonitinho, ficou forte, tá? Você ficou a fita isolante. O DHA é a fita isolante. Perfeito. Ela vai permitir que não se rompa, que fortaleça, que continue lá grudadinho, em perfeito estado, tá? Então, nós já temos aí 4 com a água, 5 com oxigênio, 6, tá? E nós podemos usar um vasodilatador que vai melhorar a sua circulação. Qual é? Então, esse tem que ver se você não tem nenhum problema, né, com o que eu acho que não, né? Mas não. Você já fez problema cardíaco, esse tipo de coisa? Não, tudo em dia. Tá, né? Então me parece, pelo menos assim, aparentemente, isso é muito saudável, que não quer dizer nada, né? Sim. Então, eu já fui no médico, assim, gordinho, e ele me fala para mim, ó, o meu fígado tá pior que o seu. Né? Porque todo gordinho, ele tem, né, um nívelzinho ali de gordura no fígado, né? Sim. Que é sempre bom estar cuidando, né? Mas, às vezes a gente pensa que tá 100% e não tá, né? Mas, então, você tem 2 que você poderia utilizar, tá? Um é o tal do ginkgo biloba, tá? O ginkgo biloba, a partir de 40 miligramas. Ele tem que ser muito moído, porque senão só vira, né, ajuda a construir as fezes. Certo. Só serve de fibra. Uhum. Né, que também não é ruim. Mas tá? tem que aproveitar perfeitamente melhor. Ele tem que estar extremamente microquebrado, partículas microquebradas. Por isso que o chá é melhor. Entendi. Né? O chá, se você achar o chá do ginkgo biloba. Tá? O outro é a tadalafila, uma coisa assim, não fugiu a última sílaba, né? Que as pessoas em grande quantidade, a partir aí de 20, 30 miligramas, usa para impotência sexual. Certo. Tá? Mas ele tomado em 5 miligramas, 3 a 5 miligramas por dia, ele tem o mesmo efeito do ginkgo biloba. Perfeito. Ele vai melhorar a circulação, ajudando a eliminar as toxinas, limpar o sistema, né, o plasma, né, o endócrino, ou seja, vai melhorar a circulação cerebral, e a gente sabe, 25% do oxigênio vai para a cabeça, 20% da comida, mais de 700 calorias do que a gente vai só para a cabeça, que representa 3% do corpo. Entendi. E tem aquele turbozinho, aquele nitrozinho, que vai ser o último, se você achar que está precisando do nitrozinho. O que é o nitro? O nitro é aquele cara que tem a preguiça mental. Você está afim, mas você sentou ali, parece que tem um rançozinho, aquele brilho, sabe aquele brilho de quando você vai jogar futebol e naquele dia você fez 3 gols? Sim. E o pessoal, pô, Fábio, naquele dia você estava virado. Inspirado. Né? Aquele dia você estava diferente, né? Aquele dia que você vai para o concurso,
e você vai diferente. Parece que aquele dia é um dia mágico. O Anthony Robbins fala no capítulo 4 do livro Poder Sem Limites, né? Fisiologia. Caminho da excelência. Depois ele tem uma parte do livro só sobre fisiologia, né? Que são técnicas de coach e PNL que nós também vamos usar aqui. Tá, então, quais são os dois? Você se lembra? Os turbos? O nitrozinho, que vai servir para quê? Para eu tomar durante... Sabe aquele pré-treino? Sim. Existe o pré-treino cerebral para quem vai estudar 4 horas, 6 horas, 12 horas. Né? Lembra de algum? Acho que eu já te passei. Eu não lembro não, mas estou aqui com a caneta Postes. Um é o ginseng. Ginseng. Ginseng, tá? Eu sugiro ele também em chá. Que o ginseng tem o mesmo problema do ginkgo. Se ele não for extremamente manipulado, quebrado, moído, né? Os coreanos usam ele em pasta. Eu, vou ser sincero, eu nunca usei, tá? Eu nunca senti, me deu o luxo de comprar. Né? Tenho muita vontade de fazer, eu acredito que esse ano eu ainda faço. É uma pasta escura, né? Da raiz extremamente moída ali, aí faz um creme com aquela raiz, aí você pega uma pontinha de colher de chá, uma pontinhazinha, e mistura numa água morna. Entendi. Esse é o original ginseng. Esse é o extrato, coreano. Né? Você só vai conseguir comprar importado da Coreia, do Japão. Não tem. Não. Eu nunca vi no Brasil, nem nos Estados Unidos. Tá? E o que eu uso, né, é o granulado. Certo. É o granulado, que, ou seja, é extremamente hidrossolúvel, né? E você vai tomar você faz lá no jarro, não sei se você gosta quente ou gelado, né? Acho que o gelado é mais fácil para o bebê, né? Você faz ali com um ou dois envelopinhos e naquelas 4, 5 horas de estudo você vai estar usando. Perfeito. Já está aqui. Uma outra coisa importante, quando a gente fala em 200 páginas, parece que você vai estudar o dia inteiro, né? Ai, quem me deu esse luxo. Tem tanta coisa para a gente falar aqui, que é o pulo do gato, né? Tá, então, esse é o ginseng, tá? Milenar, né? Milenar, que faz toda a diferença no cérebro do oriental, né? Sim. A gente nota uma diferença cognitiva, uma longevidade cerebral, né? E o outro é poderosíssimo também, é novo, é o famoso acetil L-carnitina. E é um perigo quando eu gravo isso, porque a pessoa ela não ouve bem, não escreve bem, e vai lá e compra carnitina, ou L-carnitina. E não tem nada a ver com o que eu estou falando. Sabe que eu estou falando do pé e o cara pensa que é da cabeça, e claro que é vice-versa? Então, carnitina, L-carnitina é para o corpo, não estamos falando aqui de cérebro. Certo. Tá? Claro que mente sã é corpo são, né? E vice-versa. Mas acetil L-carnitina, eu só uso o do laboratório Nau, não tenho nenhum tipo de patrocínio, mas eu sinto, no dia que eu uso, eu sinto um brilho diferente na hora que eu vou ler. Entendi. Tá? O acetil, qualquer, não os dois. Os dois, senão, se tomar à noite, por exemplo, está arriscado, tem sono. Não dorme, né? Então, são mágicos. Tem várias outras coisas, mas eu acho desnecessário mais do que isso aqui que eu passei. Eu acho que eu te passei o extremamente essencial para você estar estudando. Sendo que com uma aspa aí, com um colchete, que esses é quando a pessoa tem o famoso sono durante a leitura e a preguiça mental. Certo. Tá, vamos lá, coisas básicas. A gente veio reforçando o teu aquecimento, né? E eu vou passar uma série, nós vamos pegar o duplas palavras. Você sabe que o duplas palavras é o melhor bloco, né? Sim. É o melhor bloco do caderno básico. É o bloco mais importante, porque na leitura dinâmica a gente trabalha lendo ideias. E o duplas palavras, ele treina mais do que treina ideias. Certo. Tá? Para a gente, enquanto você não diz assim, eu já estou com material. Mas o outro é o material propriamente dito, né? E o brainwave, que a gente não pode deixar de estar
reforçando para esse arrumar da mesa. O que eu tenho que ter na mesa? Vou ter na mesa o meu chá, eu vou ter o suporte, uma respiração, eu vou ter meu tempo de estudo, eu vou ter o material, né? Por exemplo, você vai usar no tablet, você vai usar numa tela de notebook, você vai usar numa tela de computador. Tem diferença? Tem. A do computador, né, dependendo da cadeira, da altura da mesa, você não vai estar 100% confortável. Sim. O Muita tablet, luminosidade você também. pode segurar o tablet, mas dependendo da quantidade de horas, você pode ficar com uma cãibra na mão. Eu já tive muitas vezes cãibra de estar atendendo aluno, de tanto segurar o celular, né? Eu gostava muito do Z Fold, dava cãibra aqui nos 2 dedos aqui e nesse outro dedo. Sim. Tá? Então, eu vou usar o tablet ou eu vou usar o famoso papel. E nisso nós temos aí esse forno papel que é, sem dúvida alguma, o melhor, né? Mas existe um detalhe importante. Quanto de material eu vou colocar na minha mesa? O grande problema do papel é porque num volume de páginas acima de 25 mil Tem um páginas número de páginas absurdo, é muita pode coisa. estragar, pode empenar, Exato. pode acabar me deixando, né? Tá. Nervoso de ver aquela Não quantidade é de papel enorme. moderno, não é moderno, Sim. mas de repente você até já tem, eu acho que não, mas talvez você Não, tenha, não tem, né? não. Tem algumas pessoas que têm, por exemplo, eu estudo pelo material do GRAM, ou do Estratégia, etc. Então, ele já tem lá as 10 mil páginas, ou eu estudo num preparatório de magistratura que já tem o conteúdo todo impresso, né? Uhum. Nos cadernos muito bem elaborados, né? Sabendo que você vai ter um prejuízozinho, mas como você, estamos falando de atleta de alto desempenho, e você, comparado com outros, não pense que isso é propaganda ou para poder melhorar sua autoestima e crença que você possa, não, tá? A gente já fez Nós muitas estamos, aulas juntos, você acompanhou, né? nós estamos falando aqui baseado no real mesmo. Como você é, é 15 vezes mais rápido que o seu concorrente, se você tiver 10% de prejuízo porque está usando um tablet do papel, concorda que não vai fazer diferença de você para os outros? Sem dúvida. Agora, se todos estivessem igual você, com leitura dinâmica, e você tivesse no papel, você ganhava. Entendi. Esses 15% faria muita diferença. Faria diferença. Tá? É igual os atletas, todos fizeram o teste para competição olímpica e teve um que não depilou. Ele não arrancou o pelo, que vai diminuir milésimo de Segundo, na prova. perdeu. Tá? Então é tipo isso. Mas é importante você definir qual é a ferramenta. E talvez até mais de uma. Entendi. Você só no tablet. Eu tenho papel, eu tenho tablet, até para não ficar monótono, maçante, Sim. tá? Sim. O famoso Brainwave. Você tem eu compartilhei o drive de 50 horas contigo? Não. Eu tenho, por exemplo, aqui essa novidade, né? Eu vou te passar esse drive, tá? Você vai me dar o seu e-mail, passar o seu e-mail. Então, eu tenho lá, por exemplo, eu gosto muito do som do golfinho. Eu adoro golfinho e baleia. Porque o golfinho conversa com 7 golfinhos ao mesmo tempo, assuntos diferentes. É mais inteligente que um ser humano, é o sonho de toda mulher. Olha que piada sem graça, hein? Nossa. Conversar. Não, Digno mas de editar e tirar, né? Digno de editar e tirar. O sonho de toda mulher. Falar 7 assuntos diferentes com 7 mulheres ao mesmo tempo, já pensou? Nossa. Tá, na mesma hora. Na mesma hora. Tá? Então, aqueles barulhinhos são mágicos, né? Eles interferem nas ondas cerebrais. Qual que é a onda cerebral ideal? Você lembra? A onda beta, né? Onda alfa, a beta é quando eu estou atendendo pessoas, dirigindo, Isso. jogando xadrez, por exemplo, né? Apesar que o xadrez eu tenho que estar preocupado no outro, mas também tem que estar interiorizado, né? Sim. Mas é a famosa onda alfa, que vai de 8 a 14 Hz. Certo. Então, tem gente que pega lá música para estudar 700 Hz, que é a mesma coisa que 7. 700 Hz não é alfa, é teta. Entendi. Ele pega lá 340 Hz, é 3.4. Entendi.
Isso aí é quase sono, ou vigília inconsciente. É Entendi. sonambulismo, é vigília inconsciente. Você vai aprender mais, vai, só que você não vai conseguir depois resgatar. Entendi. A não ser que você, na hora do resgate, esteja em teta. Só Entendi. consegue fazer isso gurus ali do Himalaia, daquelas regiões ali, né, da Índia, enfim. Que não é o nosso caso, nem queremos, né? Sim. Tá. Então, eu tenho lá só com instrumental, só barroco, só adágio, Não, só lá. eu vou nesse som de baleia. Vai você gostar mais. Curioso. Ou você Perfeito. colocou os sons da natureza também, que é maravilhoso. Você estudar com barulho de madeira queimando, Sim. chuva, neve. Eu tenho com neve, um arquivo com neve. Né? É maravilhoso. Então, você vai escolher um que mais simpatizou, para não ficar monótono, ficar trocando. Tá? Perfeito. Então, tem esse arquivo de Brainwave, acho que a gente já conseguiu arrumar a casa, Sim. mas eu ainda gostaria de deixar uma super poderosa ferramenta aqui, Perfeito. que é uma técnica, né, vamos dizer assim, sensorial, né, na área do coach, da PNL, que é o alinhamento da sua linha de tempo. Você já se lembra de alguma coisa em relação a isso? Não. Se eu não me engano, eu já lhe passei essa ferramenta. Mas vamos lá. Se você me explicar, talvez eu E aí, lembre. 2 ou 3 pessoas, vivas ou não, que você conheça ou não, imaginárias, enfim, 3 personalidades que você admira. Pode ser, por exemplo, Deus, que não é pessoa, Jesus, pode ser Gandhi, pode ser o seu pai, pode ser o teu filho, a sua esposa, uma mulher, né, daquela coisa lá do inatingível, do romantismo, né, Uhum. medieval, do trovadorismo, né? Então, você tem aí 2 ou 3, você poderia citar, ou se não quiser, claro, sua intimidade está gravando essa modelo. Ah, não, eu tenho vários. Tenho Então, me vários. diga aí um, por exemplo. Eu, Ah, sem dúvida alguma, Jesus seria uma, talvez a principal, que Jesus ele se transforma num verdadeiro amigo e é poderoso e é real, né? Quer dizer, para mim, né? Na minha crença, ele sim, é real, né? E eu não conheço nada mais mágico que Jesus, né? sim, sem dúvida. Para Ó, quem acredita em termos de ideia, de fixação ou como realidade, né? Quando você acredita como realidade é mais forte ainda, né? sim. Ó, para mim, conhecendo principalmente a história dos santos e a capacidade que eles tinham de manifestar essa inteligência, Santo Agostinho, que foi um dos Sem primeiros dúvida. cientistas da igreja e muito inteligente, escreveu livros assim Eu fantásticos. também tenho uma admiração até por conta do ponto inicial dele. Sim, pela vida que ele Pelo tinha, né? fato dele não ter nascido todo certinho, numa família, né, de toda organizada, pelo fato dele ter escolhido um caminho bem diferente, né? Sim. Você Então, tem aí sem dúvida, outra opcionalidade voltada para isso que eu admiro muito. A gente está falando em personalidades que vão estimular a minha capacidade de inteligência. é cerebral, né? Mas Isso. não tem nenhum cara mais safo, se é, eu posso usar essa palavra. A Bíblia, por exemplo, os evangelhos de Jesus têm todas as ciências humanas. Sim, sem Eu ainda dúvida. um dia eu vou escrever um livro sobre isso. Onde é que Jesus falou de economia? Onde é que Jesus falou de ganhar dinheiro? Onde é que Jesus falou sobre lidar com pessoas? Oratória. Tem memorização. Perfeito. Né? Mas, claro, vale aquela que você achar que vai te dar Não, eu uma estou falando dos empatia outros dois imediata. para complementar, né? Jesus, sem dúvida, é Claro. um. Santo Antônio Claret, que foi um bispo que ensinava diversas matérias na faculdade. Também Tem é uma muitos referência nomes, boa. né? Então, O tem vários, próprio assim. pai da genética, né, Mendel, é uma referência poderosíssima, né? Mas ok, Mas então o que é que eu tenho que fazer com essas 3 personalidades? a ferramenta, vamos lá, é agora. Você num ambiente isolado, né, que pode estar com, inclusive, a iluminação reduzida, não escuro, mas reduzida. Você pode, inclusive colocar uma luz azul, por exemplo, que é uma cor cognitiva, um amarelo que dá, né, um outro dia que te dá energia, né, se for rosa é criativa, né?
ok, roxa, etc., né? Tá. Então, no ambiente isolado, você vai escrever uma carta com intimidade, né? Com intimidade em relação a essa personalidade, contando para ela como está sendo sua vida depois que se passou. Perfeito. Eu vou alucinar aqui, né? Claro que não seria a minha carta, mas eu vou alucinar uma carta aqui, né? Vamos supor aí que ele esteja escrevendo para, não vou usar a sua não, para Einstein, Certo. né? Então o cara quer ser astronauta, ele escolheu aí, vai ter uma prova para a NASA, né? E ele escolheu o Einstein para ser a pessoa que ele vai escrever e enviar a carta, ou que seja um e-mail, né? Ou que seja uma mensagem de WhatsApp, né? Certo. Tá bom. Mas a carta é bom até por conta do vínculo que existe entre a escrita e o cérebro, né? É por isso que os estudiosos, né, da educação ainda não abandonaram a importância do escrever na aprendizagem, principalmente nos primeiros anos, né? Uhum. Ok. Então, olá, meu grande amigo Einstein. Olá, olá, Einstein mesmo. E aí, Einstein, né, com intimidade, né? Acredita que passei, hoje completo um ano que eu... Você vai colocar um tempo que você acha confortável para manifestar nessa essa realidade, né? 6 meses, tem 6 meses, tem 3 meses, tem um ano, tem 5 anos que eu passei. Só agora é que pude parar para poder lhe contar esse grande sonho, né? Que a gente já vinha conversando sobre ele e que eu acreditava, talvez até, que nunca alcançaria. Não é que deu certo e eu passei, e foi difícil, ou foi mais fácil do que eu esperava, ou foi doloroso, mas deu certo, ou seja, valeu todo o suor. Sim. Passei. E aí você vai contar uma coisa que você quer que aconteça no futuro, como se ela já tivesse ocorrido no passado, mas que você está experimentando no presente. Entendi. Então, essa ferramenta de linha de tempo está entre outros livros, no livro do Dr. Laí Ribeiro, né, sobre linha de tempo. Perfeito. Tá? Então, eu até tenho na nossa lista aqui de PDF, tá? Então, você vai escrever essa carta no momento que você se sentir afim, tiver muita vontade de fazer esse exercício, porque em PNL existe um fator chamado congruência e ecologia. Por exemplo, está muito quente, você está com uma jaqueta. Você vai estar à vontade? Não. Não tem ecologia. Sim. Ou seja, não era o momento de eu estar fazendo aquilo ali. Está muito frio, aí e você está só com a blusinha, mas você, para não contrariar quem está com você, não, tá bom, tá friozinho, mas eu estou Dá meio que para seguir. acostumado. E, na verdade, não está. Né? Isso é a ecologia. E a congruência é quando você está escrevendo ali e pensando, pô, mas o que eu estou fazendo, hein? Que caramba é isso aqui? Tem uma frase em inglês, que eu não vou citar aqui, que o pessoal usa, né? Walk do... né? Tá. E aí, que inferno que eu estou fazendo, ou seja, palhaçada isso aqui, eu não estou acreditando nisso aqui, eu estou fazendo isso aqui. Então, é claro que você não vai levar a sério, nem vai levar no esdrúxulo, né? Você vai escrever a carta, tem que ter congruência, tem que ter ecologia. Eu estou escrevendo, eu estou acreditando na brincadeira, no exercício, eu me permito fazer. Perfeito. Tá. E aí você vai contar, com o salário, por exemplo, eu tenho resolvido isso, isso e isso. Nossa, quando eu fui na minha primeira viagem, né, de foguete, não é teu caso, lógico, mas só para não nem relacionar aqui ao seu caso pessoal, né? Então, no foguete, etc. E você vai contar, ou seja, isso vai fazer que o teu cérebro fique esquizofrênico. Sabe o que é esquizofrenia, né? É a linha da realidade com o sonho. Certo. Ou seja, para o teu cérebro, você já passou. Então, você remove o medo, a insegurança na hora que estiver estudando, e o pânico que pode provocar no dia da prova o famoso branco. Sim. Entendi. Tá? Então, essa é a nossa jornada, né? A gente fez essa sessão. Eu ia fazer uma sessão de memória contigo.
Certo. Mas como você ainda está na mensuração do material, fez um aquecimento ali de técnicas de leitura, mas não efetivou no conteúdo, Sim. no material, né? A gente já começa com memória Certo. amanhã, né? Pode ser. Amanhã, não sei se a gente consegue amanhã, mas talvez a gente faça na semana. A gente faz mais uma ainda essa semana. Sim, sim. Por conta da turnê, né? Tem uma cidade aqui por dia, até o dia 2, mais ou menos. Aí vai dar um intervalozinho, começa mais um pouco, mas vamos tentar fazer mais uma essa semana. Sim. E o mais importante é você efetivar a realidade do preparo. Certo. Porque o percurso é mais gratificante, é mais gostoso do que depois você só receber a notícia de que passou. Entendi. A fantasia do encontro é mais do que o encontro. Perfeito. Né? Às vezes você está ali se programando, lavou o carro, botou roupa, fez a barba, como diz a música sertaneja, né? Passou o perfume e o encontro não foi nem lá tudo aquilo que você estava pensando que ia dar, né? Expectativa versus realidade. Isso. Então,